Fala fera, no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de sucesso que me tornaram um milionário. Ser milionário sempre foi o meu sonho, sempre. Desde bem pequeno, lá na infância, eu sempre quis ser um milionário. Então lá em 1999 eu fundei a minha primeira e a minha segunda empresa. E nessa época eu não faturava nada. E também não tinha dinheiro no meu bolso. Foi em 2001, com a minha terceira empresa, que comecei de fato a faturar alto e faturei meu primeiro R$ 1.000.000. Aí sim, faturando alto, com o primeiro R$ 1.000.000 que era a minha meta, porém o dinheiro não sobrava no meu bolso. Eu continuava sem dinheiro no meu bolso. Então foi a partir daí que comecei a criar novos hábitos que de fato faziam com que o dinheiro ficasse no meu bolso. E o primeiro hábito é ter um controle financeiro. O que eu aprendi? Que naquela época, quem estava me controlando era o dinheiro e não eu controlando o dinheiro. Eu tive que inverter essa lógica. Eu tive que começar a controlar o meu dinheiro. Você tem que fazer o mesmo. Se você quer ser um milionário, você tem que controlar o seu dinheiro. E muitas pessoas não gostam de controlar seu dinheiro porque acham um saco. Tem que ficar colocando as despesas numa planilha ou no sistema, ficar anotando o que estão gastando, ficar se controlando. Porém, é muito importante entender o que? A gente tem que fazer o que a gente não quer para poder ter o que a gente quer. Ou seja, nós temos que controlar nosso financeiro. Se a gente quiser de fato ter uma vida rica, um financeiro equilibrado, feliz, temos que controlar esse financeiro. Ou seja, para todo bônus sempre vai ter um ônus. Nós temos que aprender a sair da nossa zona de conforto, fazer algo diferente para poder ter um resultado diferente. Então é muito importante ter um controle financeiro. E o que é ter um controle financeiro? Imagina que você ganhe talvez R$ 5.000. Imagine que esse seja o seu salário. Você vai ter um controle sabendo que você ganha R$ 5.000. Essa vai ser a sua receita. E você vai criar um orçamento para as despesas desses R$ 5.000. Ou seja, você vai gastar no que esse teu R$ 5.000 salário? Vou gastar X reais no colégio dos filhos, Y vou gastar em luz, outra parte vou gastar em supermercado, em conta de água, em condomínio, enfim, você vai ter muito elencado quais são as suas despesas e que no final a receita menos a despesa dê no mínimo zero. No mínimo zero, para que você não gaste mais daquilo que você ganha. Ou seja, é muito importante você já começar o seu mês já sabendo o destino do seu dinheiro. Importantíssimo. Outro ponto fundamental que é importante, que vai te colocar no caminho de se tornar um milionário, o que é? É você se pagar primeiro. Isso mesmo, você se pagar primeiro. O ato de se pagar primeiro é a chave de tudo. E o que é se pagar primeiro? Quando você recebe o seu salário, ou o seu prolabore, ou qualquer tipo de dinheiro, quando você recebe ele, quando ele chega até você, antes de você começar a pagar as contas, você tem que pegar parte desse dinheiro e colocar no seu bolso. Porque quando você recebe o seu salário, ou qualquer dinheiro, o que você faz? Você paga a tudo e a todos, você paga aluguel, você paga o condomínio, faz o supermercado, paga o cartão de crédito, você paga tudo. E você? Você se pagou? Não, você pagou a tudo e menos você. O que isso quer dizer? Você está trabalhando para os outros e não para você. O foco está nos outros e não em você. Então você tem que, quando receber seu salário, você tem que se pagar primeiro, retendo de 10% a 30% mais ou menos desse salário, você vai pegar para você. E fazer o que com esse dinheiro? Você vai fazer investimentos, aplicações financeiras, vai poupar esse dinheiro de modo que com o tempo, se você quiser, esse dinheiro vai ser o capital necessário para você abrir o seu negócio. E assim começar a galgar a sua vida rumo a ser milionário. Aí depois que você reteve esse dinheiro, você guardou para você, você aplicou, aí o restante, aí sim você vai pagar condomínio, luz, colégio dos filhos, supermercado, enfim. Mas você se pagou primeiro. Aí você deve estar pensando agora, mas como é que eu vou me pagar primeiro se o que eu ganho já não consigo pagar nada do que eu tenho para pagar? Como é que eu vou me pagar primeiro? Entenda que você retendo esse valor para você, você vai continuar não pagando tudo que você gostaria. A tua situação financeira vai ser basicamente igual, porém, você já vai estar construindo um caminho de ser um milionário. Você está retendo parte desse valor. E o que eu posso falar de experiência dos meus alunos? Os meus alunos falam que realmente no começo é difícil reter parte desse dinheiro,
porque eles não estão acostumados com isso, mas eles vão desenvolvendo essa musculatura e com o tempo vai ficando até prazeroso. Eles não veem a hora de receber o salário para poder receber, reter parte para eles e depois pagar o restante. Imagine que você está num buraco, que a tua situação financeira hoje é como se você estivesse num buraco financeiro. Você está num buraco. Esse ato de reter dinheiro e aplicar é a corda que cai para te tirar do buraco e depois te levar para uma vida a ser um milionário. É importantíssimo. Nós temos que ter isso. Então, se pague primeiro e aprenda a viver com menos do que você ganha. Isso é importantíssimo. Outro ponto muito importante também é saiba qual é o seu patrimônio líquido. Você sabe qual é o seu patrimônio líquido? Ou seja, é a soma de tudo que você tem, de tudo que você possui, ou seja, o seu carro, a sua casa, a sua moto, um dinheiro que você tem aplicado, enfim, isso é a soma. Você diminui de tudo que você deve. Ou seja, o teu carnê da televisão, de algum eletrônico, da geladeira, o financiamento da tua casa, o financiamento do teu carro, alguns empréstimos, ou seja, é a diferença entre o que você tem e o que você deve. Isso é o seu patrimônio líquido. Você deve estar pensando agora, tá, mas por que eu vou ter um controle do meu patrimônio líquido se eu não tenho nada? Você não tem nada para controlar. É aí que você tem que saber qual é o seu patrimônio líquido. Porque se você quer chegar num ponto B, que é a sua meta de ser um milionário, é muito importante que você saiba qual é o seu ponto A. É fundamental saber aonde você está hoje. Mesmo que seja pouco ou seja negativo, é importante você saber qual é o seu patrimônio líquido. Então, independente de quanto você tenha, tem que saber o seu ponto A. Porque imagina só, imagine que você vai chamar um Uber, que você quer chamar um Uber para te levar num determinado destino. Tá? Vamos imaginar que esse destino seja o fato de você querer ser milionário. Aí você chama o Uber, certo? Só que você não coloca o seu endereço onde você está para o Uber te pegar. Ele vai conseguir te encontrar? Não vai conseguir te encontrar, porque você não colocou o endereço. É a mesma coisa. Saber o seu patrimônio líquido é saber aonde você está agora para poder te levar aonde você quer chegar, quer ser um milionário. Entenda que a verdadeira medida da riqueza, ela é o seu PL e não quanto você ganha. Porque o que eu mais vejo é o quê? Que as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam conversando sobre quanto ganham e não sobre quanto possuem. Os ricos, eles focam no seu PL e os pobres focam no quanto que eles ganham. Os ricos, eles sabem o seu PL, ou seja, o seu patrimônio líquido, e eles se concentram nesse patrimônio líquido para quê? Para fazer crescer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E mesmo você, se você tiver apenas um PL, por exemplo, de R$1, um patrimônio líquido de R$1, se você souber ele e focar sua atenção nele, você vai vê-lo crescer, 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 crescer. Você já ouviu aquela frase que tudo aquilo que focamos se expande? Com o seu patrimônio tem a mesma coisa. Foca nele, mesmo que seja pequeno, que ele vai se expandir. E outra dica muito importante também é reprograme a sua mente para uma mente milionária. De nada adianta você ter um controle financeiro, você se pagar primeiro, você saber o seu PL, se a tua mentalidade for uma mentalidade de escassez. Não adianta. E a nossa mentalidade ela é construída onde? Lá na nossa infância. Baseado em tudo que a gente ouvia, via e as experiências que a gente tinha com relação ao nosso convívio com os nossos pais. E a nossa mentalidade é ela que gera os nossos pensamentos. Então, por exemplo, se você tem algum pensamento sobre rico, do tipo, quem tem dinheiro é ladrão. Você tem esse tipo de pensamento? Ou os ricos são gananciosos? Ou as pessoas vão se aproximar de mim se eu me tornar rico? Ou algum pensamento de, os ricos se tornam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Você tem algum tipo desses pensamentos? Pense agora, você tem algum pensamento negativo sobre o rico? Sobre um milionário? Então pense, como é que você vai querer ser um milionário se é algo que você abomina? Como é que você vai querer se tornar algo que você abomina? Você não vai conseguir nunca. Então é muito importante que você entenda qual é a sua mentalidade e reprograme a sua mentalidade de escassez para abundância, para uma mente milionária, ok? Toda essa história eu conto no meu livro, Ficar Rico é Somente um Passo para a Felicidade. Aqui eu conto a minha história, de onde eu saí de um empréstimo de R$4.000 e me tornei um milionário. Está tudo aqui no meu livro. Quem curtiu esse vídeo, clique no botão curtir aqui embaixo, comenta se a tua mente é uma mente milionária ou uma mente de escassez
e compartilhe esse vídeo com o teu amigo, ok? Um forte abraço e fique com Deus.